Agora a gente vai ver a última lei, que é a terceira lei de Newton. Logo no iniciozinho, quando eu falei para vocês que força acontece aos pares, a terceira lei de Newton ela vai falar um pouquinho sobre esses pares. Então, é a lei do par, ação e reação. Ação e reação. Eu também comentei com vocês que força ela acontece aos pares, então, entre dois objetos, né? E acontece de maneira proporcional. Então, por exemplo, se eu tenho um bloquinho aqui e esse bloco está apoiado numa superfície, eu tenho dois objetos. O objeto 1 é o bloco e o objeto 2 é a superfície. E aí, o que acontece aqui? Bom, o bloquinho exerce uma força na superfície aqui e a superfície exerce uma força no bloco aqui. É isso que está acontecendo. Então, toda vez que a gente falar em força, a gente precisa lembrar que elas acontecem aos pares, ela acontece sempre entre dois objetos, né? E aí, a gente identificando esses dois objetos, consegue identificar quem são essas forças que estão aqui. Claro que isso vai depender do nosso objeto de análise, né? Se eu estou analisando o bloco ou se eu estou analisando a superfície, e vai depender também se aquela força vai fazer algum sentido na hora do movimento, né? No sentido de que ela vai interferir naquele movimento. Então, a gente vai sempre analisar isso. O que diz esse par, ação e reação? Ele nos diz que essas duas forças, elas possuem mesmo módulo. Então, o bloco empurra a superfície, assim como a superfície empurra o bloco. Mesmo módulo, mesma direção, porém, sentidos opostos. Que é isso que essas duas flechinhas estão mostrando pra gente, certo? Como que a gente pode identificar? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande aqui, que é o cuidado de que elas não se anulam, elas não se equilibram. Então, um par ação e reação não se anulam, nem se equilibram. Que para nós aqui é a mesma coisa, né? Por que não? Porque elas acontecem em objetos diferentes. Tá? Então, quando a gente diz assim, a normal está equilibrando a peso, normal e peso não é um par ação e reação, porque os dois são do mesmo bloquinho. A menos que eu esteja falando de outro bloco, aí eu posso olhar a situação, senão não. Então, uma das maneiras que a gente tem de identificar é colocando ela por escrito, né? Colocando a nossa frase por escrito. Então, o bloco empurra, ó, o verbo aqui, a superfície, assim como, aí voltar embaixo, a superfície empurra o bloco. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. E aí, percebam isso aqui que aconteceu, ó. O bloco era sujeito na primeira parte. Tem duas frases aqui, né? Então, aqui ele é sujeito e aqui ele é objeto. Português, gente. Aqui a superfície e aqui a superfície. Na primeira, ela era objeto. Na segunda, ela é sujeito.
Então, percebam que o sujeito troca, o sujeito e o objeto trocam de lugar. E aí eu consigo identificar um par ação e reação pela interpretação do meu exercício, tá? Sujeito e objeto trocam. Deixa eu escrever trocam de novo, que ficou feio, peraí. Trocam de função na frase. Isso aqui é para ajudar vocês na parte da interpretação do texto, né, gente? Jamais querendo dar uma aula de português para alguém. Isso a gente deixa para os professores de português aí. Mas é uma dica que ajuda bastante a identificar, né? A gente precisa do português, a gente precisa interpretar o exercício, o que ele está dizendo, para tirar os dados corretamente. Então, essa é uma maneira de tentar identificar se você tem um par ação e reação. Tentem colocar numa frase e vejam se aquilo se aplica à situação que vocês têm na frente de vocês. Vou dar um exemplo aqui, porque muitas vezes eu vejo os alunos concordando com isso aqui, acho que de tanto ouvirem, de tanto estudarem, né? Mas aí eu gosto de fazer uma brincadeira sempre em aula e eu pego bastante gente. Então vamos fazer a brincadeira aqui, vamos ver se eu vou pegar vocês. Vocês vão ter que me contar ali depois nos comentários se eu conseguir pegar vocês ou não, né? Aqui, essa esfera aqui é a nossa Terra. Aí eu vou representar aqui em cima uma pessoa. Né? Normalmente eu faço um pontinho bem pequenininho que ninguém vê. Mas tudo bem, tá representado por aquele ponto ali de cima azulzinho bem fraquinho. Que vocês vão dizer, prof, mas nem dá para enxergar. Se eu fosse desenhar em escala o tamanho da Terra e o tamanho da gente, não ia dar para enxergar mesmo, mas tem um pontinho ali, tá? Eu vou botar um letreiro ali onde o pontinho tá, ó. Então, forcem um pouquinho que ele tá ali. Aí a gente vai alinhar o centro dessa pessoa com o centro da Terra. A gente alinha para conseguir determinar onde que está a direção da força entre esses dois objetos. No meio da Terra e no meio da pessoa que já está pequenininha e não aparecia antes, agora aparece menos ainda, tá tudo certo, né? A pessoa, ela tem massa, a Terra tem massa, então existe força gravitacional aqui. Então, a pessoa está atraindo a Terra, essa daqui é a força que a pessoa tem de atrair a Terra, né? A Terra está sendo atraída pela pessoa. E aqui em vermelho eu vou fazer a força que a Terra atrai a pessoa. Então, essa daqui é a força que a Terra exerce nessa pessoa. Então, vejam bem, a Terra é atraída pela pessoa. A Terra é atraída pela pessoa. A pessoa, por sua vez, é atraída pela Terra. Trocamos de lugar, né? Ó, Terra estava aqui, veio para cá. A pessoa estava aqui, veio para cá. Então, trocaram parzinho ação e reação. Em objetos diferentes, um é a Terra, o outro é a pessoa. Então, show de bola. Mesma direção, sentidos opostos. E aí eu penso assim, a Terra tem uma massa, pensem no tamanho da massa da Terra. É uma mega massa em comparação com a massa muito pequenininha que uma pessoa tem em relação a ela. Como que a gente determina a relação que existe entre essas duas? Bom, a gente já determinou que é um par ação e reação, né? Se eu perguntar para vocês, quem é mais forte? Quem é maior? A força com que a Terra me atrai. Então, essa daqui
ou a força com que eu atraio a Terra. Quem que ganha nesse cabo de guerra, né? A Terra com toda a massa que ela tem ou eu com essa minha massa pequenininha aqui? Essa é a pergunta. E aí vocês não podem cair em tentação aqui, gente, tá? É um parzinho ação e reação, a gente determinou já isso. A gente vai vir aqui para cima e a gente vai olhar. Elas têm o mesmo módulo. Mesma direção em sentidos opostos, a gente já percebeu. Elas têm o mesmo módulo. Então, quem que é maior? Resposta. As duas são iguais em módulo. Né? Porque elas têm sentido oposto. Mas em módulo, elas são iguais. Ou seja, eu atraio a Terra com a mesma força, com a mesma intensidade com que a Terra me atrai. Então, por que se eu me jogar de uma janela, sou eu que caio e não a Terra que vem até o meu pé? Por que eu não fico paradinho lá em cima e a Terra vem até onde eu tô? Porque aí a gente vai ver a relação que existe, ó, de força igual a massa vezes mudança no movimento. A força dos dois são iguais. E aí, lembra que a gente fez no outro videozinho que se eu tiver a massa da pessoa dividido pela massa da Terra, eu vou ter o inverso da aceleração? Eu vou ter a aceleração da Terra e eu vou ter a aceleração da pessoa? O livrinho falava isso pra gente. Então, o que a gente vai retirar de conclusão de tudo isso? Que quem tem massa menor, massa terá uma variação no movimento maior. Maior aqui. Traduzindo para a gente que gosta muito de matemática, quanto menor for a massa do meu objeto, maior vai ser a modificação no seu movimento, que a gente chama isso de aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Então, é isso que está acontecendo. Eu tenho uma massa muito menor do que a Terra. A aceleração que eu vou ter vai ser muito maior do que a da Terra. Então, eu vou cair, ou eu vou ao encontro da Terra e a Terra nem tchum para mim. É isso que vai acontecer aqui na terceira lei. E isso resume muito bem o que está acontecendo com as três leis de Newton, né?